Oi, gente, a gente tá com mais um episódio do Zoocast essa semana e eu sou a Laura. Eu sou o Juan. E eu sou o Pedro. E hoje a gente vai falar sobre insetos. Então eu vou dar uma contextualizada. Os insetos são o grupo de animais mais diversificado existente na Terra. São o maior e mais largamente distribuído grupo de animais do planeta e eles representam mais de 70% de todas as espécies de seres descritos. Ou seja, a cada 10 espécies de seres vivos, em média, 7 são insetos. Eles são invertebrados com exoesqueleto quitinoso e geralmente têm um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possuem 6 pernas articuladas, olhos compostos e antenas. O cientista que estuda os insetos é o entomólogo. E hoje a gente trouxe o professor Leonardo para falar um pouquinho sobre esse grupo tão diversificado para a gente. Pode se apresentar, professor, por favor. Agradeço o convite a vocês, fico muito honrado por poder participar então dessa iniciativa tão importante, né, para a divulgação. Eu fiquei até entusiasmado quando eu soube que existia o Zoocast, né, virei até frequentador assíduo lá da página do Face, estou acompanhando direto. Então é uma honra ter a chance de participar e divulgar um pouquinho aqui sobre o grupo que eu sou especialista. Então, assim, para quem não me conhece, eu entrei na Rural esse ano. Basicamente, eu tomei posse em dezembro do ano passado, mas o exercício começou esse ano. Né? Eu entrei na vaga do professor Alexandre, que foi meu professor, eu sou ex-aluno da Rural também. E agora estou iniciando essa jornada com vocês. Eu sou mestre e doutor em zoologia pelo Museu Nacional da UFRJ e trabalho com sistemática de díptera, especialmente aí de uma família bem bonitinha chamada Conópide, que são dípteros parasitoides, com larvas, e nectarívoros e polinizadores quando adultos. Então a gente tenta aí na nossa linha de pesquisa responder perguntas do tipo, né, como esses bichos vieram a ser do jeito que eles são hoje, né, que é a parte da filogenia, da sistemática, e como eles vieram a habitar os locais que eles habitam hoje, que é a parte da biogeografia. Então, com isso, a gente faz aí uma linha inteira de pesquisas e, além disso, né, de me concentrar nessa família aí, que é de especialidade, agora, né, estando na Rural, a outra parte do negócio é tentar atrair gente que esteja a fim de trabalhar com sistemática de mosca e, né, abrir o leque de famílias estudadas, porque a gente tem bicho demais e taxonomia de alimentos. Certo? Então, professor, a gente agradece a sua participação. Então, para começar um pouco, indo nessa linha de filogenia, eu acho que seria legal a gente entender sobre a origem dos insetos, tanto historicamente, em relação a qual registro que a gente tem dos insetos é mais antigo, tanto quanto em relação a parentesco, quais são os grupos mais próximos, qual é o grupo irmão, de onde saíram esses bichos tão diversificados, tão interessantes, que estão por todos os lugares. Ok, vamos lá então. Falando assim de história humana, né, entrando aí na parte mais etno da entomologia, a gente tem algumas menções aí bem antigas a inseto, tá? Embora essas menções às vezes sejam um pouco mascaradas. Por quê? Porque a gente funciona num modo meio vertebradocêntrico, certo? Então a gente tende a superestimar aí os animais maiores, né, principalmente os vertebrados, e muitos não consideram os insetos nem como animais. A gente
vê até algumas discussões aí, por exemplo, nessa história da nuvem de gafanhoto, que apareceu recentemente, tinha muita gente questionando o fato de estarem chamando os gafanhotos de animais, né? Então, embora a gente tenha menções a insetos, eles nem sempre são considerados aí junto dos outros animais. Então, por exemplo, eu tenho um relato de uma amiga que trabalha aí com prevenção de doenças vetorizadas por insetos nas aldeias indígenas. Então ela vai para o mato, fica meses lá com os índios e ela coleta todas as informações relevantes para que ela possa fazer o trabalho de prevenção. Então, vejam só que legal. O índio sabe que se ele passar perto de certas plantas, ele vai ficar doente. Ou seja, ele está identificando que, né, existe uma ação que inicia aquela doença. Mas ao invés de ele perceber que é um mosquitinho bem pequenininho, que pica ele fica doente, ele não enxerga que é esse bicho, né? Ele não é facilmente percebido. E a nossa mente tende a perceber mais os animais maiores. Então eles explicam assim, que se você passar por um cogumelo no mato, aquele cogumelo ele vai lançar pequenos dardos em você e esses dardos vão causar a doença. Né? Então, a percepção da ação dos insetos já está aí, né? Se isso está presente nos relatos dos indígenas de hoje, isso é bem antigo, tá? Mas não na forma de insetos. A gente tem, na nossa sociedade ocidental, aí, menções a insetos nas narrativas religiosas judaico-cristãs, né? A gente tem pelo menos 2 insetos aí, por exemplo, citados nas pragas bíblicas infligidas ao Egito, né? A gente tem as moscas e os gafanhotos. Curiosamente, na narrativa de criação, no mito de criação, os insetos são omitidos, por isso que eu falei dessa tendência de percepção vertebradófila, né? Porque não se fala de insetos na criação, e os insetos, né, são omitidos, por exemplo, no episódio da Arca de Noé, do dilúvio. Né? E aí não se sabe se eles foram guardadinhos lá ou se eles sobreviveram, né? Mas então a gente tem narrativas culturais bem alusivas aos insetos. Na mitologia grega nem tanto. Eu tenho relatos aí de crustáceos ou aracnídeos em mitologia grega, mas em inseto realmente me falta a informação. Né? Mas então, assim, culturalmente os insetos eles estão presentes, mas eles nem sempre são associados aí a uma importância dentro da biodiversidade. Talvez a abelha tenha aí seu lugar de destaque por causa da produção do mel, né? Mas culturalmente a gente não percebe um grande destaque histórico para os insetos. Quando que isso começou a mudar? Com a classificação do Linneu. Né? O Linneu ele pegou e aproveitando uma pré-classificação que vinha desde os tempos antigos feita pelo Aristóteles, ele formou um sistema baseado em lógica aristotélica e aí propôs a famosíssima classificação dele do sistema Natura. E aí ele, pela primeira vez, formulou, né, o taxon Insecta, embora inseto para o Linneu fosse mais ou menos todos os artrópodes, né, mas aí começa no Linneu, vocês já viram no Brusca, vocês já devem ter notado, na pequena alteração na classificação por causa das filogenias mais recentes, que a gente aprende que os artrópodes são os aracnídeos, os viriápodes, os crustáceos e os insetos. Só que agora essa filogenia mudou e aí a gente tem 2 grupos de artrópodes, os quelicerados, que abarcam aí os aracnídeos, né, e mais os Chicosuras, que são aqueles caranguejos ferradores, e temos os mandibulados, que são todos os outros artrópodes. Dentro de mandibulados, a gente tem também 2 grupos, Miriápoda, que são as lacraias e gongolos,
e pancrustácea. Aí é que está a mudança, né? Então, hoje a gente sabe que os insetos e os crustáceos não podem ser separados, porque senão eles formam um grupo que não é válido, que não é monofilético. Então, a novidade que a gente tem da classificação é que os insetos são crustáceos, né? A gente não pode mais falar de crustáceo separadamente de insetos. Então, os insetos, na verdade, são crustáceos que invadiram a Terra e fizeram um sucesso tremendo. E os insetos, eles são irmãos aí de um crustáceo bem desconhecido chamado Hemipédia, né? Que hoje em dia ele é um crustáceo de água doce, né? E cavernícola. Inclusive é o único crustáceo peçonhento que a gente tem registro, né? E aí, na verdade, ele parece bastante com um miriápode, com uma lacraia, mas ele é um crustáceo por conta aí de características de antena, né? Mas esse grupo, então, ele é considerado irmão dos hexápoda. E aí, dentro de hexápoda, aí a gente vai ter os insetos. Bom, embora eles passem despercebidos, às vezes, dos leigos, das pessoas, do público geral, eles são realmente muito diversificados, como a gente já comentou. Eu sempre achei números de taxon de insetos uma coisa muito impressionante, que é uma quantidade tão gigante que chega a ser até assustador pensar nessa quantidade inteira de seres vivos. E aí a gente não deixa de se questionar se existe alguma hipótese, alguma teoria de por que esse grupo teve tanto sucesso. O que eles têm que foi tão benéfico assim no ambiente que a gente tem aqui na Terra, para eles serem tão diversificados e terem um grupo até antigo. Se para pensar do Devoniano, a gente está falando de centenas de milhões de anos, então bastante tempo. Então, existe algum porquê deles se diversificarem tanto, deles terem tanto sucesso? Tem sim, tem algumas explicações propostas. Falando de números, né, já que eu não falei dos números absolutos, só para situar aí os ouvintes, né, os insetos eles têm mais ou menos aí 1 milhão de espécies descritas, e isso é muito importante frisar, né? Quando os insetos, quando a gente fala de números, tudo é superlativo. Então, eles têm mais ou menos 1 milhão de espécies descritas, entre 65% e 70% das espécies de todos os animais conhecidos, tá? E quando a gente fala de conhecidas, são aquelas que passaram por todo o processo taxonômico formal, com um tipo depositado em uma coleção, uma descrição feita e publicada em uma publicação científica, tá? Porque nada garante que não haja espécies que a gente não conseguiu fazer isso ainda, né? Então, se estima que ainda existam espécies que não tiveram esse tratamento taxonômico ainda, eles estão lá na natureza esperando para que a gente descubra e faça, e que isso seja da ordem de 10 a 100 vezes o número de espécies conhecidas, né? Então, só para situar aí que quando a gente fala é superlativo mesmo, tá? E isso eu estou falando só de riqueza, de número de espécies. Quando a gente fala de abundância, aí, né, vocês citaram aqui o Will Wilson, ele tem um trabalho de estimativa só para formigas, né? Formigas é um tantinho assim da diversidade, e ele estimou que a biomassa de formigas, se pesar todas as formigas da Amazônia e comparar com o peso de todos os animais vertebrados terrestres, o peso das formigas é maior. Então a biomassa só de formigas da Amazônia ela é maior do que a de todos os animais vertebrados, tá? Então a gente está falando de números superlativos. Por que isso? Existem algumas hipóteses, e muitas delas já têm um suporte factual bem sólido. Primeira coisa, né?
Os insetos são organismos de evolução rápida. Quando a gente trabalha com sistemática molecular de insetos, por exemplo, não raro a gente tem que desenhar um primer específico para que a gente possa fazer a replicação do DNA daquela espécie. Por quê? Porque como ela evolui muito rápido, o primer padrão não pega nas sequências que você quer ampliar, né? E isso torna até difícil a gente trabalhar com molecular de inseto. Meu grupo, por exemplo, a gente teve que desenhar para poder fazer, mesmo assim, nem toda a extração dá certo, né? Então, a evolução genotípica ela é muito rápida. Então, isso significa que a gente tem um monte de variação, né, sendo inserida na natureza ao mesmo tempo, tá? Em termos de fenótipo, o Pauplan, né, o plano básico corporal de artrópoda, já favorece, então, que essa variação genotípica vire fenótipo também muito rápido, né? E aí, com isso, a gente tem uma versatilidade morfológica muito grande. E, então, isso permite que os insetos se irradiem, né, muito rápido para nichos ecológicos diferentes e, conseguindo se dar bem ali, eles se fixam também rapidamente. Por quê? Tamanho pequeno, né? Então eles necessitam relativamente de pouco alimento, né? Então eles têm essa necessidade nutricional bem reduzida. Então um ambiente relativamente pobre, mesmo, né, ainda que seja pobre, consegue sustentar um número razoável de insetos. A gente tem também a versatilidade do Pauplan de segmentação corporal, que permite que várias estruturas, como pernas, se modifiquem, né? A gente tem aí exemplo do aparelho bucal dos insetos e também das genitálias, que são todas pernas modificadas, tá? E no caso das ordens, no caso dos insetos pterigota, que são aí a maioria das espécies, um fator crucial também, né, e aí é apontado pela maioria dos pesquisadores como o maior responsável pela megadiversidade dos insetos, é a capacidade de voo. Então, a evolução das asas foi o fator determinante para que, então, esses insetos conseguissem conseguir alimento, né? Pudessem conseguir alimento onde outros animais não conseguiam, pudessem escapar mais eficientemente de predadores, como outros animais não conseguiam, e pudessem se dispersar de uma maneira mais eficiente do que outros animais. Então, eles, o voo é um dos pináculos da diversidade. Mas além do voo, o voo está aí nos pterigota, são a maioria dos insetos, mas além do voo, a gente ainda tem um grupinho, né, que é até o grupinho que vocês selecionaram para eu falar separadamente, que a gente chama de ordens megadiversas, tá? E essas ordens megadiversas, elas constituem a maioria de um grupo chamado de holometábola. Então, o segundo fator que provavelmente contribuiu mais para a megadiversidade dos insetos é essa holometabolia, ou, como a gente fala aportuguesado, metamorfose completa. Então, a gente tem um ovo, desse ovo sai uma larva, que é completamente diferente do adulto, né? Tanto morfológica quanto ecologicamente, e aí só depois do estágio larval é que essa larva sofre uma metamorfose e se transforma num inseto adulto. Isso, por exemplo, elimina a competição intraespecífica entre imaturos e adultos, porque normalmente a ecologia da larva é completamente diferente da ecologia do adulto, né? Como eu falei para vocês lá no começo, o próprio bicho que eu estudo é um exemplo, né? Então ele é um parasitoide, ele inicia sua vida e seu desenvolvimento
sendo inserido no corpo de outro inseto, e ali dentro do corpo desse outro inseto ele se alimenta, né? Os primeiros estágios larvais ele só se alimenta do sangue, da hemolinfa do inseto. Depois, no último insta, ele devora completamente os órgãos do hospedeiro, e aí ele sofre a metamorfose e se transforma numa mosca nectarívora. Ele vai visitar flores e se alimentar de néctar. Então é uma diferença brutal que elimina então a competição entre imaturos e adultos da mesma espécie. Então, né, se a gente verificar aí os fatores, né, o consenso atual é que, número 1, voo, né? Número 2 é a metamorfose completa, que a maior diversidade está exatamente nesse grupo aí que sofre a metamorfose completa. Muito interessante, eu nunca tinha parado para fazer isso, mas até dá para traçar para os nossos ouvintes alguns paralelos interessantes, porque se para pensar no grupo mais diversificado de répteis, que são as aves, eles também voam. Os morcegos são um grupo muito diversificado de mamíferos, eles também voam, mas nenhum deles tem a questão da metamorfose. E também não chegam aos números absurdos dos insetos, mas é interessante, é muito interessante pensar como esse grupo tem. Sensacional como os insetos eles são diversos, são presentes e são numerosos, né? Uma vez eu li que para cada ser humano vivo existem cerca de 200 milhões de insetos. Isso é muita coisa. E eles também assumem, cada um deles assume um papel ecológico no meio ambiente, né? Teve um autor, o nome dele é E.O. Wilson. Ele afirmou que os insetos e os outros artrópodes são os terrestres mais importantes, que são tão importantes, na verdade, que se todos eles desaparecessem, a humanidade não conseguiria subsistir por pouco mais de alguns meses. Então a gente percebe essa relação de dependência, não é? E como é humanamente impossível a gente falar de todos os insetos aqui nesse podcast, ainda mais nesse episódio, eu gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre a importância de alguns grupos, os grupos mais numerosos que tem. Beleza. Só falando aí que essa estimativa é conservadora, de 200 milhões para cada um, tá? Provavelmente é mais. É mais. Tá? Então, o Wilson está certo, mas não só a humanidade não subsiste, assim como todo o ecossistema terrestre, ele não será como a gente conhece caso os insetos desapareçam. Por exemplo, sem inseto não tem floresta, não tem nem os ecossistemas mais pobres que a gente não tem lago, não tem nada, tá? Por serem tão diversos, né, tão ricos e tão abundantes, eles são o cavalo de carga de todo o ecossistema, tá? Então você tem insetos aí fazendo todos os papéis ecológicos que vocês possam imaginar, tá? Então, assim, a gente tem grupos que são altamente específicos, outros mais generalistas, né? E isso varia muito. Então, vamos selecionar aqui esse grupo das ordens mega diversas, tá? Para a gente falar que é o que corresponde ao grosso da diversidade. Então, a gente tem 4 ordens que concentram aí a maioria das espécies de insetos, que são Coleóptera, né, que é a campeã, com 350 mil espécies conhecidas e contando. Tem Díptera, que é a vice-campeã, com 160 mil, né? Ela seguida bem de perto por Lepidoptera, que as estimativas aí variam entre 150 e 160 também. E Hymenoptera, se não me engano, tem entre 120 e 130 mil espécies conhecidas. Só para vocês terem uma noção de comparação,
Rodência, que são os roedores, né? É o maior grupo de mamíferos, com 2.000 espécies. Só para esclarecer um pouquinho para os ouvintes, essas ordens que o professor falou, os coleópteros são referentes aos besônios, às lepidópteras, às borboletas. Himenóptera pega ali mosquitão, pega formigas, abelhas e vespas. E dípteras é mosca, né? Cujo professor é especialista. Então, pode continuar, professor, desculpa. Beleza. Não, aí então nós temos essas 4, né? E, por exemplo, se eu for comparar com outros grupos animais, só a família que eu estudo tem 800 espécies conhecidas. Que para outros grupos de animais seria um negócio enorme, é uma família pequena para inseto, né? Então vamos falar um pouquinho de cada um. Então, Coleóptera é o maior, né, maior grupo animal, na verdade o maior grupo de seres vivos conhecido, maior tacto, são entre todos os seres vivos. E aí, como eu falei, né, 350 mil espécies conhecidas, sempre com estimativas de 10 a 100 vezes esse número que existem realmente na natureza e a gente ainda não conhece. Tá? Os coleópteros são os besouros, né, mas além de besouro, em termos de nome vulgar, né, a gente tem vários outros, como joaninha, vagalume, vaquinha, escaravelho, serra-pau, gorgulho, né? Então todos esses aí pertencem à ordem Coleóptera, né? Que a gente chama generalisticamente aí de besouros. E como é que eu sei, ao olhar para um bicho, que ele é um coleóptero? É muito fácil, é uma das ordens de insetos que é mais fácil de se identificar. Você olha para ele e aí você vê, né, aquela parte dorsal, né, as costas do inseto cobertas por 2 asas que são duras e têm a mesma textura do restante do corpo, uma casca, literalmente, né? É daí que vem o nome da ordem. Cóleo significa estojo e pteros é asa. Então são as asas anteriores que formam esse estojo protetor, e as asas posteriores, que são fininhas, membranosas, igual dos outros insetos, elas estão dobradas, que nem um origami ali embaixo, né? Se estima que a razão, né, principal do sucesso dos coleópteros seja exatamente essa conformação de asa, né, que faz com que ele seja basicamente um tanque de guerra entomológico, né? Tem uma armadura natural bem resistente, né? Então isso favoreceria a sobrevivência aí dos coleópteros. Okay? Em termos ecológicos, por incrível que pareça, a Coleóptera não é a ordem ecologicamente mais diversa, né? Então a gente tem aí muitos coleópteros que são fitófagos, né? Então eles se alimentam de plantas e por isso eles são extremamente importantes aí como pragas agrícolas, né? Muitos deles atacam lavouras. Se vocês forem ali no departamento de entomologia e patologia, você vai ter uma listinha. A maioria dos professores de lá tem um pôster assim, cheio de coleóptero praga para poder identificar, né? Então eles são pragas tanto da lavoura, né? Eles vão visitar as lavouras, comem folha, comem raiz, comem caule, e também de produtos armazenados, né? A família Curculionidae, que é a maior família de coleópteros, são os gorgulhos. Eles são as maiores pragas de grãos armazenados do planeta, né? Para quem não conhece, o gorgulho é aquele besourinho que tem um bico, né? Ele é bicudinho assim, o bico curvo, como se fosse de um beija-flor. Então ele faz um furinho ali nas sementes e ele vai comendo o grão todo por dentro até inutilizar completamente, tá? Então eles são bem importantes aí em termos agrícolas, né? Mas a gente também tem alguns coleópteros predadores, né? Como os da família Carabidae, e os coleópteros aquáticos também, né? Hidrofílidae e Ditícidae, são predadores importantes aí de ecossistemas de água doce, né?
temos muitos, mas muitos mesmo, a maioria, eu acho que das espécies de coleóptera são fungívoros, eles se alimentam aí de fungos e crescem nas mais variadas superfícies, tá? E a gente tem alguns coleópteros que são saprófagos, tá? Principalmente aí das famílias Dermestidae e Scarabeide, né? Dermestidae é inclusive de importância forense, que ele frequenta cadáveres de animais, né? Principalmente aqueles cadáveres bem secos, porque ele prefere comer tendões, né? e o couro seco, tá? Então ele é usado em entomologia forense como um indicador de um tempo muito grande de decomposição do cadáver, e ele também é usado em taxidermia, né, para preparar espécimes de vertebrados para coleções. Então, quando você quer fazer uma coleção osteológica de vertebrado, por exemplo, você vai lá, pega, né, você tira a pele para fazer a taxidermia da pele, mas para guardar os ossos eles têm que estar sem tecido mole nenhum, né? E como dá muito trabalho utilizar outros métodos, hoje em dia o método mais usado pelos colecionadores de vertebrados aí é pegar aqueles ossos que ainda têm restos de tecido mole e colocar num aquário cheio de dermetes. E eles vão comer esse tecido mole, em poucas horas vão limpar aquele esqueleto todinho, e aí depois você pode fazer os procedimentos de conservação que ele vai estar perfeito. Tá? E só terminando aí o último hábito dos coleóptera, a gente tem coleópteros que se alimentam aí de madeira, né? Principalmente aí da família Cerambicidae, que são aqueles eles chamam em inglês de Longhorned Beetle, né? Que é aquele com a antena maior do que o corpo, e é nessa família que está, inclusive, o maior coleóptero do mundo, o Titânus giganteus, que é aqui da nossa Amazônia, chega aí aos 20 centímetros de comprimento. Dessa família também o famosíssimo besouro arlequim, que tem aquelas pernas anteriores também enormes, né? Também esse já é da Mata Atlântica, tá? É uma família de bichos bem bonitos, assim, embora não seja mais diversa, é que eu mais conheço especialistas. Vários colegas de Museu Nacional são especialistas aí nessa família de coleópteros. Mas aí a gente tem, né, mais ou menos esses hábitos entre os coleópteros, um pouquinho mais restrito aí ecologicamente, embora em número de espécies ele seja maior. Seguindo, né, a ordem aqui, a gente tem os Lepidoptera, são as borboletas e mariposas. Borboleta e mariposa não correspondem a grupos naturais, tá? Não são grupos monofiléticos. É uma distinção morfológica apenas, né? A gente costuma chamar de mariposa aqueles bichos que pousam com a asa aberta e que tem um hábito mais noturno. Costuma chamar de borboleta aqueles que pousam com as asinhas fechadas e tem um hábito um pouco mais diurno, né? As borboletas e mariposas, elas ecologicamente são ainda mais restritas, né, do que os Coleóptera. Vou falar disso daqui a pouco, porque são um grupo altamente especializado e que tem uma coevolução, né, muito próxima, né, muito intensa com as angiospermas. Tá? Então, o que caracteriza para nós os lepidópteros? Né? As larvas de Lepidoptera são as popularíssimas lagartas, né? Então elas vão ter aquela forma clássica, uma cápsula cefálica bem definida, né? E aquele corpo de minguinha que vai ter 6 pernas verdadeiras lá na frente, né? E vários pares, pode variar bastante, de pseudópodes, de pernas falsas, né? Nos outros segmentos corporais. Tá? Muitas larvas de Lepidoptera também são cobertas por cerdas
E aqui na nossa região, né, na região neotropical, a maioria esmagadora das lagartas que são cobertas de cerdas, elas têm uma substância urticante, né, que pode variar desde queimar, doer muito, e em algumas espécies pode ser até fatal, como as lagartas aí do gênero Lononia, né, que são comuns lá no sul do Brasil. Tá? Os lepidópteros talvez sejam o exemplo mais clássico aí da metamorfose completa dos insetos, né? Todo mundo já presenciou aí uma metamorfose de lagarta em borboleta, né? E daí vem uma das utilizações práticas de Lepidoptera, né? Que é a produção de seda. Inclusive nosso glorioso município de Seropédica deve ser o nome dessa atividade, né? Porque ele era a estação seropédica do Império, né? Por isso que tem muita amoreira aí na rural. Inclusive eu roubava muita amora nos intervalos das aulas. Mas é porque o Bombyx mori, que é o bicho da seda, ele é específico aí da amoreira. Então se plantava a amoreira para poder criar o Bombyx mori e extrair a seda do casulo, né? Que a larva de Lepidoptera normalmente desce um casulo de seda para virar pupa, né? Diferentemente dos outros insetos em que a pupa normalmente é nua. Então aí dentro daquele casulo é que ele vai sofrer a metamorfose e virar adulto, tá? Então fornecimento de seda né, seda natural via ainda desmontar casulo de bicho da seda. Essa é uma das importâncias aí econômicas de Lepidoptera. A outra, né, é igualzinho besouro, porque as larvas de Lepidoptera também, a maioria esmagadora, ela é fitófaga também, ela se alimenta de plantas também, mesma coisa de besouro, tanto de folha quanto de caule, né, um pouco menos de raiz, quase não tem lagarta subterrânea, mas tem algumas também que atacam aí produtos armazenados, tem até a larvinha que ataca roupa, né, que a gente chama erroneamente de traça, mas é um microlepidóptero, tá? Então eles são pragas agrícolas bem importantes. Então se vocês forem lá no DENF, ao lado do pôster do besouro vai ter também o pôster da borboleta, que devem ser aí os dois bichos aí de maior importância na entomologia agrícola. Então você tem muitos lepidópteros praga, tá? Mas pelo outro lado aí, né, falando aí da diferença da larva para o adulto, o adulto ele é caracterizado, né, por duas características infalíveis. Você viu isso, você sabe que é um lepidóptero, que é a espirotromba, né? A boquinha da borboleta é um canudinho enrolado em espiral, facílimo de ver, né? E por conta das asas cobertas de escamas coloridas, né? Que se soltam na forma de um pó. Por isso, Lepidoptera, asa escamada. Então, viu isso, você já sabe que está se tratando aí de uma borboleta ou mariposa. Então, os adultos, né, com essa morfologia completamente diferente, aí, eles são polinizadores importantíssimos, porque, como eu falei, eles coevoluíram, né, com as angiospermas, as plantas angiospermas, e então os adultos de Lepidoptera se especializaram em se alimentar de néctar de flor. Então, a evolução das flores afetou a evolução dos lepidópteros, e a evolução dos lepidópteros afetou a evolução das flores. E a gente tem, por exemplo, várias famílias botânicas que, ao invés de ser aquela corola rasinha, é aquela corola tubular, né, adaptada somente para um bicho que tenha uma probóscide bem comprida para atingir o néctar, né, e levar consigo o pólen para outra flor da mesma espécie. Tá? Então, se de um lado as larvas causam dano, né, os adultos eles são aí muito importantes para garantir a reprodução das plantas. Tá? Bom,
falando aí Professor, de forense. só uma pergunta, eu acho que ficaria legal a gente fazer essa pergunta agora. É que alguém perguntou se é verdade que o pozinho das asas da borboleta pode matar ou cegar. Aí já que a gente já tá falando disso... É mito. É mito. O que acontece é porque, como as escamas são bem pequenininhas e é um pozinho bem fino, ele pode causar alergia em contato com os olhos, e em algumas pessoas, eu incluso, ela causa alergia respiratória. Eis uma razão porque eu trabalho com bicho diurno. Se eu vou fazer coleta noturna, que vem muito lepidóptera, a coleta noturna ela é feita com um pano branco, que você coloca uma lâmpada, e aí os bichos são atraídos, né? Batem naquele pano, e aí você coleta eles. Só que aí fica uma nuvem de escama de lepidóptera ali em volta, então eu não consigo nem chegar perto. Mas assim, só causa maiores problemas realmente para quem é alérgico, tá? De resto, o máximo que você pode conseguir é uma irritação no olho. É inofensivo. Tá bom, obrigada, professor. Pode seguir com o próximo certo? Falando um pouquinho de forense, vocês me desculpem, eu vou falar sempre de forense, porque eu venho de um laboratório que é utilizado aí muito para pesquisa forense. Lepidóptero, por incrível que pareça, que existem lepidópteros frequentadores de cadáver, né? Então alguns deles constam aí nas listinhas de sucessão que os policiais usam para investigar crime, né? Principalmente aí adultos que vêm sugar exudatos, líquidos do cadáver, e algumas larvas que desviam ainda da herbivoria típica das larvas de lepidóptera e se alimentam da matéria em decomposição ou predam larvas de outros bichos que estão ali no cadáver. Tá? Vamos lá, então, próximo, né? Himenóptera é a ordem, aí, como vocês já falaram, das abelhas, vespas e formigas, certo? Muito importante ressaltar, é um dos grupos onde a gente tem aí a eusocialidade, né, a evolução da eusocialidade, formando verdadeiras sociedades aí, e uma evolução provavelmente independente em dois clados aí de Himenóptera, né? A eusocialidade, a socialidade não, a socialidade provavelmente surgiu uma vez só, mas a eusocialidade surgiu aí pelo menos umas 2 vezes. Né? Então os himenópteros eles são caracterizados aí por uma característica bem sutil. A gente pensa que é o ferrão, né? Ou que é a cinturinha, não é nenhuma das duas, né? Na verdade essas são características de grupos dentro de himenóptero. Os himenópteros eles são caracterizados pela fusão do primeiro segmento abdominal com o último segmento torácico, e aí forma uma estrutura chamada propódio. E outra característica é uma expansão do exoesqueleto que forma tipo uma ombreira de armadura nas asas, se chama tébula. Né? Então essas duas características definem para nós a ordem himenóptera. E alguns himenópteros, lá na base da filogenia, né, eles vão ter só isso, eles não vão ter a cinturinha, nem vão ter o ferrão. Eles são chamados de himenópteros sínfita, e aí depois de ter um grupinho chamado apócrita, que é o que tem a cinturinha de vespa. Né? Então esse propódio ele se estreita e ele forma exatamente um pedúnculo entre o tórax e o abdômen. E aí entre esses apócrita é que a gente vai ter os aculeata, que aí então o ovipositor da fêmea se transforma em um aparato injetor de peçonha, né, que é o ferrão conhecidíssimo da gente, dos himenópteros. Então são esses só que são peçonhentos.
E aí a gente pode incluir marimbondos, abelhas e formigas nesse grupo. Tá? Esses himenópteros mais basais, eles são fitófagos, eles se alimentam quase que exclusivamente de madeira, né? Inclusive botam as larvas lá dentro de árvores apodrecidas, né? E aí depois a gente tem os apócrita, que tem uma ecologia bem variada, mas a maioria dos himenópteros apócrita são predadores. Então eles capturam outros bichos menores, né? Muitos deles são parasitoides, então eles injetam as larvas dentro dessas presas capturadas e elas vão desenvolver, né? Puxando novamente aí para a importância econômica, então muitos desses himenópteros, principalmente aqueles que a gente chama de microhimenópteros, que são bichos bem pequenininhos, né? Eles são utilizados aí como uma alternativa aos inseticidas, numa atividade que a gente chama de controle biológico de pragas. Então, existem hoje criadouros artificiais desse tipo de himenóptero, e então as empresas vendem, né, esses himenópteros para que agricultores soltem eles, né, nas plantações, e então que eles ataquem aí insetos praga e substituam aí o uso de defensivos químicos. Então é algo de bom que eles fazem para a gente. Além disso, muitos desses himenópteros eles visitam também flores, né? Eles atuam na polinização. Tá? O exemplo mais notório de um microhimenóptero polinizador é o caso da vespa do figo. Né? Para quem não sabe, o figo não é um fruto, ele é uma flor, inflorescência. Né? E aí aquele buraquinho que ele tem serve de entrada para o microhimenóptero, e ali ele vai pôr seus ovinhos e, né, a fêmea vai se desenvolver ali e vai ficar ali para sempre, quem sai só o macho. Tá? Então quando você está comendo figo, você está comendo um pouquinho de filhotinho e adulto de vespa junto. Né? Então a reprodução do figo se dá exclusivamente assim. Tá? Aí depois a gente chega nos aculeata, que são os grandes grupos, né, de himenópteros que a gente conhece, além de outros menores, são os formícides, né, os marimbondos, que não são um grupo monofilético, porque tanto as abelhas quanto as formigas saem de dentro dele, e os apóides, que são as abelhas. Então, a gente começa aí com os marimbondos, né, que a taxon se chama Vespoidea, mas como isso é um sufixo que indica superfamília, e isso está em discussão, né, pode ser até uma futura discussão que a gente tenha, eu não sei como é que os sistematas de himenóptera estão chamando agora. Não conseguiu nenhuma publicação recente que desse um consenso. Eu vou chamar de Vespoidea mesmo. Então, Vespoidea, né, então seriam aqueles bichos que a gente chama de marimbondos, vespas, tá? E eles são aí o princípio da socialidade nos himenópteros. Então a gente já tem algumas espécies, né? Os marimbondos eles são predadores ativos, e em algumas espécies você tem eles vivendo juntos, né, em grupos familiares ainda pequenos, nos quais uma fêmea, por meio de violência, né, física, ela impede as outras fêmeas de procriar. E aí, com isso, ela se torna a dominante, a rainha, né? E então as outras fêmeas vão trabalhar para ela, vão coletar presas e trazer para ela pôr as larvas lá dentro, mas ela é a única que consegue. Isso é o que a gente chama de protossocialidade, e provavelmente, né, quando começou a evoluir a socialidade nos himenópteros. Tá? Então a gente vai ter vários marimbondos que vão ter essa característica, outros são solitários. Tá? E aí a gente tem a semissocialidade surgindo no grupinho das apêndices. Tá?
Então, dentro dos apóides, a gente tem a família Bombidae, que é aquele bicho que a gente chama de mamangava. A gente pensa que é besouro, mas não é, é um abelhão, né? Nessa mamangava, a gente tem uma rainha também, só que ela não usa mais de violência para inibir e controlar as outras. Ela secreta um feromônio, e esse feromônio mantém o controle mental sobre as operárias, sobre as filhas dela, que são estéreis. Então, através desse feromônio, ela faz com que as operárias trabalhem forçosamente para ela. Só que, como está no meio do caminho ainda, é semi-socialidade, essa rainha não consegue produzir feromônio para a vida inteira. Então, quando ela para de produzir, o que acontece? Revolution. Então, o controle sobre as operárias cessa, ela não consegue mais manter o controle, e então as operárias se revoltam e matam a rainha. Só vai sobrar a futura geração, as larvas que vão metamorfosear e eclodir, formar uma nova colônia. E aí, nas abelhas verdadeiras, é que aí a gente tem uma das aquisições da eusocialidade, onde o que acontece é que essa rainha consegue produzir esse feromônio durante a vida inteira, então ela é a única reprodutora e ela faz todas as filhas trabalharem para ela. Essas operárias são permanentemente controladas pelo feromônio da rainha. Então as abelhas, elas são assim, elas mudam, né? Também tem uma característica ecológica, né, no grupo dos apóides, que é mudar da predação lá dos marimbondos para um hábito nectarívoro / polenívoro. Então eles deixam de ser predadores e passam a se alimentar de pólen e néctar, inclusive modificando esse pólen e néctar para fabricar alimentos mais concentrados, como mel e própolis e a geleia real. Fábio. Você queria falar? Sim. Não sei se você vai saber responder. As abelhas, elas são parmenogenéticas ou elas precisam ser fecundadas antes de começar a procriar o resto da vida? Elas precisam ser fecundadas. Tá? Só que o que acontece? O macho só serve para fecundar a rainha. Depois disso ele morre. E aí todas as abelhas da colônia funcional são fêmeas. Só que a única fêmea fértil é a rainha. As operárias são todas fêmeas, mas são todas estéreis. Nossa, que legal, eu não sabia. O macho ele só é criado para poder... E a rainha ela cria os machos intencionalmente, porque quando não tem fecundação... Não, quando tem fecundação é macho, quando não tem é fêmea. Então ela vai fecundar para criar macho. Quando não fecunda é fêmea. E as formigas elas já são um outro ramo independente de marimbondos, de vespas, que perdeu as asas, né? E aí sofreu uma radiação muito grande e uma diversificação ecológica muito grande também. Aí você tem as que continuaram predadoras, as que viraram herbívoras, as que viraram fungívoras e as que viraram cultivadoras de fungo. Né? Mas também a eusocialidade se deu da mesma maneira que nas abelhas aí no grupo das formigas, e funciona do mesmo jeito. Entendeu? Então a rainha vai controlar as suas filhas por meio de feromônio. O nosso próximo grupo é Díptera, né? Como eu falei, é o vice-campeão em diversidade. E aí sim, né? Díptera é a ordem de insetos ecologicamente mais diversa. Enquanto os outros são meio restritos, Díptera faz de tudo. Então, se você imaginar aí um nicho ecológico, vai ter um díptera fazendo. Então, a gente tem díptero predador, nectarívoro, saprófago, herbívoro, saprófago animal e saprófago vegetal, fungívoro, tem díptero polinizador,
tem díptero subterrâneo, tem díptero que come até petróleo. Pra vocês terem uma ideia, né? E tem um grupinho de dípteros da família Ephidridae, que pode ser considerado aí um único inseto capaz de sobreviver em água salgada. Então, nas regiões rasinhas assim de água salgada, você vai lá e tem a díptera lá. Não tem nenhum outro inseto que aguente essa umidade como esse bicho. Então, ela é ecologicamente aí a ordem mais diversa, né? E outro aspecto importantíssimo, né, que é a ordem de maior importância médica e médico-veterinária. A maior parte dos insetos que são vetores ou causadores de doença, tá, no mundo está na ordem díptera, distribuída aí entre moscas e mosquitos. Como é que eu sei que um díptero é um díptero facílimo também, né? Você vai olhar para ele, vai contar quantas asas tem, né? Se tiver 2 asas, calma que ainda pode ser um himenóptero que você não está vendo que as 4 asas estão coladas, né? É só olhar para trás da asa, né? Logo depois da asa. Aí se você vê um negocinho que parece uma clava, a clavazinha, né, do Homem das Cavernas, aí sim você está olhando para o díptero, que é a característica distintiva da ordem, que é o halter ou balancinho, que é o segundo par de asas que diminuiu e virou um órgão de equilíbrio, enquanto os dípteros eles são os melhores voadores entre os insetos. Eles conseguem manobrar tão bem quanto um helicóptero, né, humano, e conseguem pousar, inclusive, de cabeça para baixo nas superfícies. A gente tem díptera dividido aí em 2 grupos, que, né, hoje também, né, um deles não corresponde mais, um grupo melofilético, que são os Nematócera e os Brachycera. Os Nematócera são popularmente conhecidos como mosquitos, né, são caracterizados pelas antenas longas, e os Brachycera são conhecidos como moscas e têm as antenas mais curtas. Normalmente você nem consegue ver as antenas da mosca. Tá? Os Nematócera, você tem aí, né, grandes grupos hematófagos, como os borrachudos, que é a família Simulidae, os maruins, que é a família Ceratopogonidae, mosquitos palha, família Psychodidae, né? Todos esses aí vetores de doenças como Leishmania, febre amarela, dengue, tem alguns que são vetores de filária, né, que é nemátoda. Então, muitos grupos hematófagos e de importância médica estão incluídos aí, né, nesses grupos de nematócera. Curiosamente, todos esses grupos hematófagos aí, eles não são exclusivamente hematófagos, na verdade eles se alimentam de seiva de planta regularmente, eles precisam aí do repasto sanguíneo, como a gente diz, né, somente na época da reprodução, que é o que vai garantir aí o estoque proteico que eles precisam para formar os seus ovos, tá? Então, muitos deles aí vão se alimentar de seiva de planta, a maioria, tá? A gente tem aí grupos também importantes como os bibionomorfa, que são grupos frugívoros, eles estão muito associados aí a fungos, né? Inclusive, nesse grupo é o que está aquele mosquitinho que ficou famoso ultimamente, que é uma espécie bioluminescente. Foi até uma amiga minha que escreveu, né, a primeira espécie de díptera bioluminescente da América do Sul. Antes ele era conhecido só no Sudeste Asiático, né, que é a família Cheroplatide. E tem também aí um grupinho de importância agrícola, os Nematócera, que são os Cecidomyide, que são os dípteros galhadores. Eles colocam uma larvinha na planta e aí essa larva induz a formação de um tumor no tecido da planta, que serve tanto como alimento quanto como proteção e casa para aquela larva enquanto ela está se desenvolvendo.
Do outro lado, a gente tem as carícias, são as moscas, né? E aí mosca é um universo, tanto de diversidade quanto de ecologia, né? Então, na base das moscas, a gente ainda tem alguns grupos de importância médica, hematófagos, são os tabânides, que a gente conhece como mutuca. Quem já levou uma mordida de mutuca sabe como que dói pra caramba, né? Mas a gente tem alguns grupos também de importância de polinização, como os sílfide, que são as moscas de flor, né? Sílfide é muito fácil de identificar, que é aquela mosca que fica voando assim, parada, né? Pairando, como se fosse um helicóptero. E aí a gente vai ter dois grandes grupos dentro de braquíceras. São os acaliptrados, que são geralmente desconhecidos do público em geral, mas que tem aí a famosíssima drosófila, né, que é a estrela dos laboratórios de genética, né, é um acaliptrado. E o grupo que eu trabalho também está aí nos acaliptrados, né, que é essa família Conoptide, que é parasitoide, como eu falei. E a gente tem os outros famosões, que são os caliptrados, que é aquele bicho que a gente está mais acostumado a reconhecer como mosca, né? E aí dentro dos caliptrados a gente vai ter a família Mucide, que é a família da mosca doméstica, né? Mas também vai ter aquelas famílias das que a gente chama de varejeiras, que são a família Califóride, que é aquela varejeira de cor metálica, né? E a família Sarcofagide, que é aquela varejeira que é toda listrada, parece ter uma camisa do Botafogo nas costas. Então, essas são frequentadoras aí de matéria animal em decomposição e são as duas maiores famílias em termos de importância forense. Né? São as maiores colonizadores de cadáveres e então os maiores fornecedores de informação para investigações policiais. Então, para saber forense, é requisito que você saiba identificar pelo menos as espécies mais comuns dessas duas famílias, Sarcofagide e Califóride. E tem também aí um grupinho que é de importância médica, mas não por ser vetor, mas sim por ser causador de doenças que a gente chama de miíases, né? O qual o díptero coloca as larvas, né, no hospedeiro, e as larvas vão se alimentar desse hospedeiro, né? Que é uma mudança de hábito, né, onde a larva deixa de se alimentar apenas de matéria morta e passa a se alimentar de tecido vivo também. É o que a gente chama popularmente de bicheira, quando é um califorídeo, né, quando é uma mosca varejeira, ou de berne, quando é um êstride, né, que da bicheira normalmente você tem muitas larvas se alimentando e elas não formam uma galeria, né, elas se alimentam meio que externamente. E o berne não, ele já é uma larva só, ou poucas larvas por animal, e ele se enterra no tecido subcutâneo, forma uma galeria, né, e aí dali ele se alimenta do tecido subcutâneo até se transformar em adulto. Então, além de ser vetor, o díptero vai ser causador de doenças. Né? Tem outras duas famílias aí que são de importância agrícola, a família Agromysidae e a família Tefritidae. Né? Agromysidae é minador de folha, então quando você vê uma folha que parece um labirinto, né, com uma região comida internamente, é uma mosquinha que está fazendo isso, uma larguinha de mosca. E os tefrítides são os famosíssimos bichinhos da goiaba, né? Mas é muito mais comum em cítrico, né? São as moscas de fruta. Ela injeta a larva dentro da fruta e a larva come as frutas lá. Então são duas famílias também de importância agrícola, além aí da médica e médico veterinário. Eu acho que deu para dar um rolê, pelo menos, aí nas megadiversas. Deu sim, foi ótimo. Muito obrigada pelas informações. Eu, particularmente, acho muito interessante essa questão da eusocialidade. Eu me amarro nisso. Mas então a gente recebeu algumas perguntas. Elas já foram respondidas ao longo do episódio, mas ainda temos algumas.
Uma é por que os aracnídeos não são insetos? Sim, aí a gente vai ter que se reportar à filogenia dos artrópoda, como eu falei antes, né? Então, os artrópoda, eles estão divididos em queliceriformes ou quelicerados e mandibulados. Então, os aracnídeos estão nessa categoria dos quelicerados, né? Então, morfologicamente, como é que eu consigo distinguir? É muito fácil, tá? Quando a gente está olhando para um quelicerado, todos os apêndices que estão presentes nele, eles estão na região da cabeça. Então, na verdade, você não tem uma cabeça definida, né? Quando você olha para uma aranha, por exemplo, você não consegue distinguir o que é a cabeça e o que é o tórax. Então, você nunca vai ver, por exemplo, uma antena em um quelicerado, né? Por quê? Porque a primeira perna ali, se a gente considerar que o artrópode ancestral ele era tipo um lego, um segmento e perna em todo o corpo, né? Então, a primeira perna do primeiro segmento, nos quelicerados, ele virou a quelícera. Na aranha, por exemplo, é aquela presa, né? Nos insetos, nos mandibulados, ela vira antena. Entendeu? Então, viu antena, você está vendo um mandibulado. Não viu antena, você está vendo um quelicerado. E, no caso dos aracnídeos, né, em si, o meio mais fácil é contar o número de pernas. Os aracnídeos, eles são octópodes, né? Você vai ter 4 pares de pernas, vai ter 8 pernas no total. Só que eu não gosto muito desse método porque muita gente confunde aí alguns apêndices que não são pernas com pernas e acaba contando errado, né? Porque a gente tem alguns aracnídeos, por exemplo, escorpião, muita gente, né, vê as pinças do escorpião como se fosse perna e não é perna, pé de palco. Pé de palco da aranha também, né, também conta como se fosse perna e não é perna. Então o método mais seguro é procurar por uma cabeça distinta e as antenas. Se você viu isso, então você está olhando para algo que não é um aracnídeo. E se você viu a cabeça fundida ali, sem antena, né, está procurando por um aracnídeo. Mas por que eles não são insetos? Né? Então, eu disse porque não é, porque é um aracnídeo, na verdade, mas não disse porque é inseto. O que caracterizaria o inseto? Né? Então, também é muito fácil, tá? No inseto, você vai ver a divisão do corpo perfeitamente entre cabeça, tórax e abdômen. Sempre vai ter esses 3 ágmas, como a gente chama. Né? Você vai conseguir ver uma cápsulazinha na cabeça com as anteninhas, então ele é um mandibulado, e você vai ver essa pagmatização, cabeça, tórax, abdômen. E além disso, aí, para inseto é bem escuro, ao contrário das aranhas, é só contar as perninhas também. Tem 6 perninhas, né? 3 pares de pernas, você está olhando para um inseto. Tá? Alguns ainda tem, né, para facilitar ainda mais, as asas. Né? Se você está olhando para um bicho invertebrado com asa, aí não tem dúvida, é inseto. Outra pergunta que eu tenho, que eu li esses dias, é que insetos não enxergam a luz vermelha. Eu queria saber se isso é verdade e por quê. Eu achei meio bizarro, mas... Eu acho meio generalista. A afirmação, assim, na verdade, eles enxergam até em outros espectros eletromagnéticos além da luz visível. Né? Mas pode ter alguns grupos que realmente não enxerguem algumas cores, mas isso varia muito. Como eu falei, tudo em inseto é superlativo. Então, assim, pode ser que alguns grupos não enxerguem a cor vermelha. E você pode constatar isso até vendo dos grupos polinizadores. Flor vermelha é um indicativo de polinização por ave, não por inseto.
flor polinizada por inseto, ela é branca, ou é amarela, né? Ou é em outro azul, tá? Mas não tem flores vermelhas polinizadas por inseto, realmente. Mas assim, eu não sei se são todos eles que não enxergam a luz vermelha. Eu sei que a maioria dos insetos enxerga o espectro ultravioleta. Inclusive, nos polinizadores, você tem um monte de flor que, se você iluminar ela com ultravioleta, você vê lá todas as... você vê vários indicativos ali da onde está o néctar, que é para o bicho poder ver. Literalmente são setinhas apontando onde está o néctar. E agora começou a orquestra dos cachorros aqui. Então, eu acho que esse foi o episódio de hoje. A gente queria agradecer muito a sua presença, foi muito esclarecedora, a galera vai adorar. E é isso. Se quiser fazer as suas considerações finais, a gente vai marcar você nas nossas publicações, pra galera que tiver alguma dúvida, quiser ir perguntar a você, e é isso. Belezinha, gente. Eu que agradeço aí o convite. E, né, eu espero que muita gente se sinta inspirada, né? Como eu disse, temos de demais e taxonomistas de menos, né? Mas eu sei que taxonomia para a maioria das pessoas é um pouco chato, mas eu garanto que é legal. Depois que você acostuma, é até relaxante ficar sentado na lupa, vendo os bichinhos, tomando um cafezinho, né? Sem correria de experimento. Mas então eu espero que as pessoas gostem aí, né? Se interessem por insetos. Agradeço imensamente a vocês o convite e estou à disposição se vocês quiserem falar de outras coisas também, como taxonomia, sistemática, biogeografia. Estamos aí. É só chamar, só acionar. Então é isso. Só mais uma coisa, desculpa. Não, pode falar. Não, só queria falar que eu também agradeço a presença do professor aqui, só para reforçar mais um pouco. Eu também. Então, tchauzinho, gente.